Nessa aula vamos falar sobre mais uma meta heurística, a Table Search. Proposta no meados da década de 1980 por Fred Glover, possui muitas aplicações. Fiz uma busca rápida ainda hoje, na base de dados do Scopus apareceram mais de 11 mil resultados, e eu trouxe aqui uma aplicação que eu achei bastante interessante, que eu posso sugerir a leitura para vocês depois. Quando você vai comparar a quantidade de aplicações que aparecem da meta-heurística Table Search com o algoritmo genético, ela parece assim bem menos utilizada. Por exemplo, para o termo genetic algoritmo colocado lá na busca, na base de dados, aparece mais de 260 mil exemplares, né, aplicações. Quando você coloca, por exemplo, o Simulated DNA, parece mais de 40 mil. E quando você coloca, por exemplo, o Variable Neighborhood, que a gente viu alguns exemplos também, aparecem mais de 15 mil exemplos, tá? Então fiquem à vontade para fazer uma pesquisa lá. Bom, qual que é a ideia dessa busca tabu? Quando a gente vai fazer uma busca local, a gente já observou que dependendo de como essa busca é feita, a gente pode convergir para um ótimo local. Então, a ideia das meta-heurísticas é tentar escapar, então, desses ótimos locais, e cada um tem o seu critério para escapar desse ótimo local. Então, qual que é a ideia de que o Table Search vai aplicar? Então, o que ele vai fazer é o seguinte: se você não permitir que a sua função objetivo piore aqui, você não vai alcançar soluções de melhor qualidade. Então, o que ele vai fazer é, quando ele encontrar um vale, né, um ótimo local, o que ele vai fazer é proibir movimentos já realizados para que ele não volte a ciclar e ficar no mesmo ponto, né? Então, o que ele vai fazendo, ele vai aceitando movimentos de piora na função objetivo, né? E para que ele não volte para a solução anterior, ele vai proibindo as soluções anteriores, né? Que é o que ele chama de tabu, então. E ele vai fazendo isso até encontrar, então, uma solução de melhor qualidade, tá? Então, como a gente precisa considerar essas proibições, né? Então, o busca tabu ele vai criando uma lista de proibições. Então, está relacionado aí uma complexidade computacional maior, porque você precisa guardar essas informações, os movimentos já visitados, e ele traz, então, alguns conceitos aí nessa busca local para guardar as informações dessas sequências visitadas, né? Então, a gente vai observar também que a escolha da vizinhança que ele vai realizar a busca também um ponto importante para ser considerado nessa meta heurística, já que dependendo de como você vai realizar essa movimentação na busca local, isso pode trazer mais ou menos sucesso no teu algoritmo, tá? E como eu observei, eu destaco aqui que nem sempre o resultado da próxima iteração vai ser vai trazer uma solução de melhor qualidade do que a da iteração anterior, já que para escapar desses ótimos locais, ele vai permitir passar por soluções transitórias, temporárias, de pior qualidade, tá? Então, ele vai colocar aí um mecanismo de memória para evitar essa ciclagem, esses ciclos, né? Então, ele usa ali, além da estrutura de memória dentro dos seus mecanismos, ele vai utilizar também estruturas de intensificação e de diversificação, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre cada um dessas principais etapas utilizadas aí dentro do método, bom? Então, vamos lá. Na estrutura de memória, elas permitem analisar aí nessa vizinhança que você está considerando no procedimento de busca local, algumas informações, né, acerca das soluções já visitadas, né, como, por exemplo, extrair características que possam conter informações interessantes aí para a qualidade da sua solução em termos de função objetivo, né. Então, é possível explorar aí novas regiões do espaço de busca, né, a partir da utilização dessa estrutura de memória, né? Então, pode também obter influência sobre os movimentos, definindo as direções de busca. Essa memória é classificada aí de pelo menos duas formas, que é o que a gente chama de memória explícita e o memória atributiva, certo? Bom, por quê? A gente precisa dessa questão das estruturas de memória. A gente precisa guardar informações com relação aos movimentos, para que não volte a movimento já realizado, né?
e com relação à qualidade da sua função objetivo, né? Então, a gente tem aí tabus para soluções e tabu para movimentos. Então, essa memória explícita, essa memória atributiva, ela vai ter esse papel de trazer essas informações. Na memória explícita, a gente vai trazer o registro das melhores soluções visitadas e as informações de regiões que ainda não foram exploradas. Já na memória atributiva, ela vai trazer para a gente a orientação da busca através do registro das alterações que já foram feitas dentro de cada uma das soluções, tá? Então, com essas informações, a gente vai definir o novo espaço de busca, as novas regiões para serem visitadas. Então, a gente vê aí claramente uma memória que a gente chama de memória curta e uma memória longa, ou de longa duração, né? Então, a gente tem ali a memória temporária, que vai trazer, então, as soluções mais recentes para evitar essa revisitação de soluções que já foram visitadas, e a memória longa aí que vai trazer mais informações acerca da expansão dessa vizinhança, né, do quanto que já foi explorado nessa sua vizinhança, né? Já com relação ao critério de intensificação, está relacionado com a busca local. Então, como a gente está fazendo uma busca local dentro de uma vizinhança, então essa estrutura, essa escolha do critério de vizinhança, né, a regra que define quais são as soluções que são vizinhas a partir de uma determinada solução de trabalho, vai impactar na qualidade da convergência do seu método, né? Se for uma estrutura de vizinhança simples ou pequena demais, talvez ela não permita que você alcance regiões mais distantes e obtenha melhores resultados aí na sua função objetivo, tá? Então, essa busca local vai dar, então, a intensificação, né? Ou seja, os critérios de descida dentro dessa busca aí para um problema de minimização ou para um problema de maximização, um critério de subida, certo? Já a questão da diversificação, né, traz aquela ideia da gente escapar do ótimo local, né? Então tem que trazer características diversas, diferentes, tem que trazer parte de soluções que ainda não foram visitadas, né, de construção da sua solução, que ainda não foram visitadas. E isso vai ser trabalhado em conjunto com a sua memória atributiva, né? Então, a gente vai ali ter na memória de curto prazo e na memória de longo prazo as informações que já foram consideradas com relação às soluções já visitadas, os movimentos que foram realizados, o valor da função objetivo alcançado e assim por diante, né? Então, a gente pode aqui, por exemplo, para que a gente consiga diversificação durante a nossa busca, se eu não alterar a minha estrutura de vizinhança, eu posso, por exemplo, alterar temporariamente a minha função objetivo, né? Colocando, por exemplo, alguma característica na função objetivo, penalizando, então, essa informação na minha função objetivo, tá? Outras considerações que eu vou considerar aqui é que quando a gente está considerando, então, esses movimentos de proibições, então a gente tem aí um conjunto que a gente chama de movimentos tabu ou lista tabu, e essas proibições, né, podem, de repente, impedir que uma solução de melhor qualidade seja considerada. Vou explicar isso melhor um pouquinho. Então, dependendo, vamos supor que eu proibi o movimento do tipo 3, 4 lá na minha estrutura, né? Não posso trocar lá o atributo da posição 3 com o atributo da posição 4 no meu vetor solução. Mas esse movimento que está proibido, ele eventualmente traria uma função objetivo de melhor qualidade do que todas as visitadas até o momento. Então, eu vou continuar com a proibição do movimento? Não. Então, eu preciso pensar em um critério que leve em consideração os movimentos proibidos, mas também os movimentos proibidos que, se forem aplicados, traria uma melhora significativa na minha função objetivo. Então, o método Tabu Search, ele considera o que a gente define como critérios de aspiração, ou seja, eu vou aspirar aquela proibição, vou deixar ela passar, porque ela vai me trazer uma informação
uma solução de melhor qualidade. Então, na iteração I, você tem lá um movimento IK que é proibido, mas que vai melhorar muito a sua função objetiva. Então, o que você faz é quebrar esse tabu e fazer essa permissão, tá? Então, a gente retira da lista tabu esse movimento e realiza esse movimento, certo? Então, é o que a gente chama de critério de aspiração, e ele é um mecanismo bastante importante aí para a convergência do método, tá bom? Outra consideração que eu preciso levar em consideração aqui, levar em consideração, me perdoem pela redundância, é que como a gente tem ali essa memória para guardar as informações, se a gente guarda as informações dos últimos 3 movimentos proibidos, por exemplo, isso não vai me trazer problema. Mas uma memória de longo prazo, que eu vou registrar todos os movimentos considerados, realizados, isso pode me trazer problema de armazenamento, né? Então, eu preciso guardar essas informações. Então, o que a gente faz é não armazenar tudo, a gente define ali um tamanho de conjunto de lista tabu. Então, a gente vai atualizando isso, critério, iteração a iteração, tá? Depois a gente vai fazer alguns exemplos, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, basicamente, a ideia do algoritmo de busca tabu, então ele começa com uma única solução, ele não é um algoritmo populacional, então ele trabalha com um chute inicial apenas. Então, ele começa com essa solução inicial, define o critério de parada, né? E aí ele começa então com a lista tabu inicial vazia, não tem nenhuma proibição. Define o critério de busca local, que é o que a gente chama lá de regra da vizinhança, e enquanto esse critério de parada ele não foi alcançado, né, então o que você vai fazer? Vai realizar um movimento ali dentro da sua vizinhança, vai aplicar aquela operação da sua vizinhança, vai analisar esse novo vizinho, e se esse vizinho é de melhor qualidade, você vai aceitar, e ele não é um movimento proibido. E aí, aquele movimento que você realizou naquela vizinhança, ele é atualizado na lista tabu. Então, cada iteração, cada movimento é registrado nessa lista tabu. Então, você aceita a nova solução. E se essa nova solução aí é de melhor qualidade, você atualiza a solução melhor, a solução melhor até o momento. Observem que você trabalha sempre com 2 soluções, a melhor de todas e a solução de trabalho. Então, a melhor de todas é o S estrela. Ela começa com a solução inicial e ela vai sendo atualizada à medida que, no percorrer da sua busca, você encontra a sua nova solução de melhor qualidade, tá? Observem que aqui nessa busca local, eu não comentei aqui, olha, mas essa busca aqui é uma busca gulosa, uma busca de descida. Então, ele vai encontrar o melhor elemento de todos. Então, uma busca exaustiva ali dentro da vizinhança. Então, é importante não considerar uma vizinhança muito complexa, porque senão você vai ter um custo computacional muito alto nesse nível da busca local, tá? Se o seu movimento é proibido, você precisa testar o critério de aspiração, tá? Então, eu defino aqui um critério de aspiração, aqui no passo 7, que quando essa função, esse movimento não é um movimento proibido, não pertence à lista tabu, então observem que eu só faço movimentos aqui dentro da busca local se ele não é um movimento proibido. Mas se ele é proibido e ele quebra o critério de aspiração, ou seja, melhor do que todas as visitadas, por exemplo, até o momento, você ainda assim atualiza, realiza o movimento e recomeça o movimento a partir daquela solução, tá bom? Então, essa é a ideia geral do nosso algoritmo. Vocês observam que, embora a estrutura geral dele é simples, né? Trabalhar com essa questão de memória, trabalhar com essa questão de proibição aqui, o critério de aspiração, ele exige um certo grau de sofisticação aí na sua implementação, então ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho aí para fazer essa implementação. Para a gente entender um pouquinho essa questão dos critérios de aspiração e os mecanismos da busca ali, vou fazer alguns exemplos aqui, começando pelo um exemplo de aplicação no problema do caixeiro viajante. Então, vamos supor que a gente tem apenas 5 cidades, a codificação a gente já está acostumado a representar, o vetor de n posição. Então, eu vou considerar, por exemplo, essa solução inicial aqui, né? A vizinhança aqui, só para a questão de ilustração, eu vou utilizar que a gente pode trocar
quaisquer duas cidades de posição, tá? Então, uma estrutura de vizinhança bem simples aí que a gente já viu anteriormente. E vamos lá, então. Primeiro passo é, eu preciso pensar como que eu vou armazenar essa questão das memórias, memória temporária, memória de longo prazo, ou seja, os movimentos que eu realizei em cada passo da busca local. Então, a gente pode considerar uma matriz, uma estrutura matricial como essa. Aqui como trocar o caminho 2 com 3 ou 3 com 2, por exemplo, no problema do caixeiro viajante, se ele for simétrico não faz muita diferença, então eu posso utilizar uma semimatriz aqui, né? Só a parte da diagonal superior. Se o seu problema ele não é simétrico, então você pode considerar a sua matriz inteira, né? Porque o caminho IJ é diferente do caminho JI, não tem problema. Então, se eu troquei a cidade 3 com a cidade 1 de lugar, então ela tem uma proibição. Então, eu vou marcar essa posição aqui. Se eu troquei a cidade 2 com a cidade 4, também marco a posição e assim por diante. E aí, o que a gente faz é contar a quantidade de iterações que esses movimentos passam a ser proibidos e você vai atualizando isso dinamicamente à medida que as iterações vão ocorrendo. Então, por exemplo, né, vamos supor que lá em determinado passo da iteração, a memória de curto prazo, então a gente tem esses dados marcados aqui. Então, a gente tem alguns valores 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vamos supor que eu vou deixar um movimento proibido apenas 3 iterações. Então, a gente marca a posição com o 3, na próxima iteração eu decresço 1, passa para 2, na próxima iteração eu decresço mais 1, passa para 1 e depois finalmente para 0, tá? Então, a gente marca aqui, por exemplo, eu destaco aqui, por exemplo, a última iteração que eu fiz, a última troca que eu realizei foi a troca 2 com a 4, tá? E assim por diante. Então, eu tenho três iterações remanescentes ainda que eu não posso fazer novamente a troca da cidade 2 com a cidade 4, tá? A memória de longo prazo, ela já vai considerar... aqui está trocado, deixa eu arrumar aqui. Então, só para corrigir aqui, a memória de curto prazo eu vou considerar 50 iterações. Para esse problema, eu poderia considerar até menos, né? Os valores marcados, então, das últimas 50 trocas. E já para uma memória de longo prazo, eu já consideraria mais iterações, todas as últimas 500 que foram feitas, e a gente vai atualizando dinamicamente, tá bom? Então, por exemplo, né, só para a gente entender como que isso vai ser feito, a gente começa, então, com a lista tabu vazia, então ela começa com essa lista vazia. Dada a sua solução inicial, vamos supor que eu tenha essa sequência 1, 2, 3, 4, 5. E na primeira iteração eu vou trocar a cidade 3 com a cidade 4. A minha primeira solução tinha uma função objetivo de 100. E após a troca, eu passei, então eu marco lá que na minha lista tabu, eu marco que eu tenho lá proibido por 3 iterações, trocar a cidade 3 com a cidade 4. Então, eu começo aqui marcando esse valor 3, tá? Então, eu faço essa troca, aceito esse movimento, né? Agora, eu faço uma nova troca, 6, 1, a cidade 1 com a cidade 2, e passei para uma função objetivo de 90. Então, agora eu atualizo a minha lista tabu. Então, observem que aquele 3, né, já tive mais uma iteração, então agora ele passa a ser 2, então ele está proibido por mais 2 movimentos, e trocar a cidade 1 com a cidade 2 está proibido ainda por 3 movimentos. No próximo passo, eu poderia trocar qualquer cidade, mas vamos supor que se eu testar trocar a cidade 3 com a cidade 4 de novo, ela é proibida, tá lá na lista tabu, ainda não posso fazer esse tipo de movimento por mais 2 iterações. Mas as minhas soluções foram 100, 90, e essa troca me possibilitaria alcançar uma solução de 80, que é bem melhor que todas as outras que foram consideradas anteriormente. Então, o meu critério de aspiração, ele vai me permitir que eu realize esse movimento, mesmo ele sendo proibido, porque ele é de melhor qualidade. Então, o que eu faço? Aceito esse movimento e atualizo novamente a minha lista tabu. Então, agora, a minha troca C4 com C3, ela é novamente passada para o valor 3, eu vou proibir por 3 iterações. Nesse caso, eu já posso iterar também o número de proibições de C1 com C2, tá? Então, sempre vou diminuir um passo ali, certo?
Então, essa é a ideia básica da busca tabu, tá? Então, ela vai fazendo as trocas, seguindo a regra da vizinhança definida, vai marcando as posições que foram trocadas e vai atualizando isso iteração a iteração. Quanto tempo deixar proibido esse parâmetro, você vai equalizar conforme o tamanho do seu problema e como for mais interessante. E a forma de você criar o critério de aspiração também, você vai decidir de acordo com a característica do seu problema, tá? Então, só para adiantar aqui um pouquinho mais da questão das considerações, né? Então, a gente pode observar aqui que a vizinhança que a gente considerou aqui foi a troca de duas cidades. Mas alguns pesquisadores, eles mostraram já que para o algoritmo Tabu Search, essa não é a melhor escolha. Para um problema de grande dimensão, ela não vai funcionar muito bem. Então, ela vai considerar movimentos de outras formas, por exemplo, porque aqui só troca duas arestas adjacentes. Dependendo da característica, você precisa trocar mais que isso. Mas foi a título de ilustração, o exemplo que a gente considerou. Outra aplicação, por exemplo, que a gente pode pensar ali no Tabu Search é para o problema de scheduling, ou sequenciamento de tarefas. Aqui, por exemplo, considerando a função objetivo que queira maximizar o valor, posso pensar aqui, quero minimizar, na verdade, aqui, por exemplo, um atraso total ou um tempo total do sequenciamento, minimizar o atraso pela entrega, multa pela entrega e assim por diante, tá? Então, a vizinhança, a gente também já viu que tem várias vizinhanças possíveis aqui, todas aquelas que a gente viu que são aplicadas para o caixeiro viajante podem ser aplicadas aqui, porque elas têm a mesma estrutura de codificação, de representação da solução. A lista tabu para nós aqui seriam também o par de tarefas trocadas. Então, se eu definir a minha vizinhança como sendo a troca entre pares adjacentes aqui, né, de tarefas, eu teria essa lista tabu aqui. E o meu critério de aspiração, ele pode ser, então, aceitar um movimento proibido se ele melhora a minha função objetivo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a nossa solução inicial, né? Então, o que a gente faz ali na iteração inicial, na iteração 1, a partir da regra de vizinho que a gente definiu, calcula todos os vizinhos, né? Então, aqui eu posso trocar 1 com 2, 2 com 4, 4 com 3, eu tenho 3 soluções a partir daquela solução inicial. Eu realizei, a melhor solução aqui foi a 2413 com 436, ela é a minha melhor solução. Eu atualizo a minha tabu list, que começou vazia, tem as proibições 14 aqui nesse caso. Aí na iteração 2 eu faço agora a partir da solução atual 2413, gero todos os vizinhos. E tenho ali um movimento que seria tabu, né? Por exemplo, eu não posso trocar o 4, 1 com 4, o 4 com 1, porque ele está na lista de proibição. Então, essa segunda solução aqui, ela seria descartada, e como ela tem uma função objetiva de pior, ela com certeza é mesmo descartada. Então, a melhor solução entre todas as possíveis aqui é 460. Então, eu escolho a de 460, então sempre escolho a melhor de todas daquela vizinhança. Então, observem que no passo anterior, eu tinha uma solução de 436, tá? Então, eu ainda estou aceitando uma de 460, que é um pouquinho pior que aquela. A melhor até o momento é armazenada lá no laço completo. Então, lá fora você vai imprimir a melhor de todas. Então, observe que a nossa melhor de todas até o momento é a 436. Como eu troquei a 4 com a 2, eu acrescento na minha tabu list a 4 com a 2, ou 2 com a 4. A gente sempre coloca a menor com a maior aqui na lista tabu, não tem problema. Certo? Passo para a terceira iteração, eu tenho novamente um movimento tabu. Aqui a melhor solução foi trocando a 1 com a 2, com 440. Ele é um movimento tabu. Tabu não, ele é um movimento permitido, então eu posso realizar, certo? Atualizo a minha lista de tabu, tá? Então, a gente aqui está mantendo as proibições apenas por 2 iterações, então o primeiro movimento ele sai da lista tabu, certo? Continuo aqui com a próxima iteração, né? Então, o que eu faço? Analiso todos os vizinhos, pego o melhor. Eu tenho ali movimentos tabus
que são atualizados. Então, observem que a minha melhor solução agora foi uma solução de 408. Então, eu atualizo também a minha solução melhor até o momento, tá? Então, a minha nova melhor solução não é mais o 436 que a gente tinha anteriormente, ele é o 408. E atualizo novamente a minha lista tabu. Então, observem que eu tinha aqui o movimento 2,1, o movimento 2,4. O movimento 2,1 saiu fora agora, o 2,4 continua por mais uma iteração, e agora eu troquei o 4 por 1, então o 4 por 1 passa a fazer parte da minha lista tabu. Então, observem que aqui eu escolhi, como o problema é pequeno, a proibição por 2 iterações, tá? Então, a gente coloca na lista ali as proibições e vai andando na lista por 2 movimentos. A partir que ela realizou 2 iterações, ela sai fora dessa lista. Aqui eu trago rapidamente também um exemplo que pode ser aplicado para o problema da mochila, tá? Com uma representação binária aqui, então, dos elementos que entram ou não nessa mochila. E aqui eu trago aqui, por exemplo, alguns passos aí da aplicação da busca tabu, certo? Então, você escolhe o melhor movimento, atualiza a lista tabu e passa para a próxima iteração e assim por diante. Depois vocês deem uma olhadinha aqui, tá? Então, aqui eu coloquei algumas iterações aqui. A melhor de todas é imprimida lá no final. Então, observem que passo a passo aqui a gente vai fazendo a lista tabu. Então, aqui eu fiz o 5 de lista tabu, né? O objeto 5 está proibido, depois o 2, o 3 e assim por diante a gente vai alterando, tá? E lá no final você imprime a sua melhor de todas. Tem um outro exemplo aqui de função não linear, que pode ser representado também com uma codificação binária, tem uma função não linear ali no intervalo definido. A gente consegue também, representando uma solução, um número qualquer ali, né? Eu quero procurar um número entre -1 e 2, por exemplo. Então, eu faço uma representação binária desse número aqui. E a gente pode aplicar, então, aqui também. Eu coloquei aqui algumas iterações para esse exemplo ali, e a gente vai atualizando a lista tabu dos movimentos realizados e no final a gente imprime a nossa melhor solução, tá bom? Então eu finalizo por aqui, coloco aqui algumas tendências de novas aplicações do Tabu Search, algumas adaptações, misturas de métodos, misturas híbridas que a gente chama, e deem uma pesquisada lá então nas aplicações. Vou encerrar, tchau, tchau.